É tão forte essa questão do patriarcado, né, dentro da nossa sociedade, e a gente sabe que nos movimentos, nos trabalhos coletivos, quem segura as pontas realmente é as nossas matriarcas. Até porque, se eu sou uma artista, foi porque durante o meu trabalho de compositora, eu pude lutar, de fato, de verdade, pelo respeito e pela oportunidade da mulher preta, principalmente o povo da periferia. Patriarca, a gente já lembra da ancestralidade, que vem desde lá até hoje. Mas se a gente também não falar da gente, quem vai falar da gente? Eu entendo que quanto mais eu conheço disso aqui, parece que mais eu conheço de mim mesmo. Eu tenho orgulho de falar, olha, sou negro, gosto de usar minha trança, meu black, meu dread. Eu pretendo fazer também as rainhas negras, porque todo mundo pintou elas mais de branca, né? Então quem olha assim é rainha branca, mas tem várias rainhas negras. Eu sou Leci Brandão, cidadã brasileira, uma pessoa que fez da arte uma forma de ajudar as pessoas, de um modo geral, e estou deputada desde 2010 aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu sou Orodalina Cândido, tenho 79 anos, moro em Diadema, Jardim Namar, nasci no Paraná, né? E vim para São Paulo com o intuito de fazer artes, de ser uma artista plástica. Olá, me chamo Maria da Graça Araújo, tenho 70 anos, sou uma das coordenadoras do Espaço AD Banquet. O meu nome é Angelina Reis, tenho 67 anos, quase chegando aos 68. Sou também uma das coordenadoras do Espaço Cultural AD Banquet. Sou filha de Margarida Conceição e José dos Reis e tenho uma filha chamada Camila, com 42 anos. Sou Marlene Santana, uma também das coordenadoras aqui do Espaço Cultural de Banquet. Eu tenho 59 anos e faço também, sou musicista, né? Coordeno um grupo feminino chamado Pura Raça. Oi, eu sou a Rosana Martins, mais conhecida como Rô Martins. Tenho 59 anos, moradora aqui do Itaim Paulista, mãe de 3 filhos, avó de 2 netos. Faço um trabalho com as mulheres da periferia, pessoas em situação de rua, vulnerabilidade. Eu sou Belon, eu tenho 28 anos, eu sou mãe, sou residente da Zona Oeste de São Paulo, dona de casa, profissional das artes de escrita, das artes do incenso, das ervas. Eu tinha um sonho de ser uma pintora, eu via todo mundo pintando. Falei, nossa, um dia eu vou pintar, eu vou estar lá com o meu pincel também. Quem disse que a negrada não vai? Eu falei, um dia eu vou pintar. Então foi uma benção, quer dizer, hoje eu sinto maravilhosamente bem. Eu sento aqui para pintar, eu pinto, dou risada. Eu queria ter um ateliê, né? Eu tenho ateliê. De uma maneira ou outra, o meu ateliê está aqui. Mas ser artista independente, ele vem a partir desse acompanhamento psicológico e junto desse acompanhamento psicológico um autoconhecimento de que eu podia sim produzir arte. Só que no mundo artístico a gente tem muito disso de nem todo mundo que faz arte é artista e nem todo mundo que é artista faz arte. Mas essa valorização de pensar, né? A gente não valoriza o pensar. E a artista pensa muito, não porque eu escrevo, mas o artista que pinta, o artista que compõe, o artista que toca, eles levam muito tempo pensando e exercitando. Até porque, se eu sou uma artista, foi porque durante o meu trabalho de compositora, eu pude colocar nos meus LPs, nos meus CDs, enfim, essa pauta. E principalmente lutar, de fato, de verdade, pelo respeito
e pela oportunidade da mulher preta, principalmente o povo da periferia, sabe, ter um grande progresso. Não é fácil falar, trabalhar com esse coletivo de mulheres negras. Por que não é? Porque a sociedade está aí para cada dia mais vem em cima da gente. E a gente sente isso aqui no Espaço Cultural Adebanquet. Sabe? Quando vê 3 mulheres negras fazendo esse trabalho de coordenação, coordenando um espaço público, as pessoas muitas vezes chegam, sabe? Quem é que coordena esse espaço? E quando chega essas caras das pretas, as pessoas assustam, sabe? Por quê? Porque a mulher preta, ela é sempre vista não trabalhando na direção de algo. Ela está sempre fazendo algo escondido, né? Ela está sempre fazendo, como diz o outro, o trabalho nosso fica sempre mascarado. Quando eu comecei a dar aula, não, mas ela vai dar aula? Como ela vai dar aula? Ela é formada. Ela não vai conseguir pintar um quadro, dar aula. Como é que ela vai dar aula, falar sobre como é que a pessoa pinta? Não tem como. A hora que derem realmente o espaço merecedor, né, dessas mulheres, dessas meninas, a gente vai ter um resultado fantástico, entendeu? Verdadeiro significado da importância da mulher da periferia. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, sabe, dessa sociedade. E o projeto Marias, ou o projeto Rô Martins, é o projeto das feiras, onde a mulher vem e começa a trabalhar, começa a aprender a trabalhar. E o que é legal nisso é que muitas não acreditam em si. Elas acham que não vai dar certo, que elas não têm capacidade, não conseguem, não têm dinheiro, e a gente ensina a tirar aquela peça que está guardada lá no fundo do guarda-roupa e pôr para vender, e ela vê que dá certo. E começa devagarinho, é um trabalho de formiguinha. E quando ela começa a entender que ela sim é capaz, que ela pode gerar renda, que ela não precisa mais viver naquele mundo, muitas vezes, de violência doméstica, por conta da dependência do dinheiro do esposo, ela pode partir para esse lado de empreender. São pessoas que ficam deixadas à margem da sociedade, que se tornam invisíveis. E por que não abraçá-las? E hoje se tornam aí potências. Mas se a gente também não falar da gente, quem vai falar da gente? Né? Aquelas pretinhas lá do viaduto, aquelas pretinhas que não tem o que fazer, porque o decorrer desses 40 anos foi fazendo história, vencendo, né, essa discriminação toda, mas também dando resultado. Né? É a mesma coisa quando a gente chega aqui numa mini Cracolândia, tudo destruído, e hoje encanta. Então, todo esse processo, ele é impactante. Né? Então, a gente fala, mas como que era antes? Era assim mesmo, mas como ficou? Assim. Mas quem tem o braço? Porque, infelizmente, as pessoas acham que o sistema dá. Né? O sistema não dá força para a gente. Se desse força, a gente não precisaria mais discutir sobre as nossas questões. É dizer assim, para contribuir, que é só força feminina mesmo. Sabe? Com todo respeito aos nossos homens negros, que tem muito homem negro de luta também. Não podemos deixar. Né? Mas a força de estar ali, ó, persistindo, em um sentido que não é só no nosso umbigo. A gente luta pela sociedade. Né? Eu tenho que falar de Maria de Santana, Maria da Graça Araújo, falar de Angelina Reis e outras mulheres. Eu tive, por exemplo, a honra de conhecer Clementina de Jesus, né, que era uma pessoa que também era lá da Mangueira, Dona Clementina. Dona Ivone Lara, outra pessoa que eu convivi bastante, não só em shows, como conheci a casa dela, conheci a família. Né? Conheci também a grande Juvelina Pérola Negra, Elza Soares também. São matriarcas assim, que eu conheci no samba, na música. Né?
É tão forte essa questão do patriarcado, né, dentro da nossa sociedade, e a gente sabe que nos movimentos, nos trabalhos coletivos, quem segura as pontas realmente é as nossas matriarcas, né, as nossas mulheres. Então, e eu estou rindo porque assim, eu estou aqui com uma camiseta, né, com preto velho, e a Marlene está ali com Zumbi. E a nossa luta, a gente discute muito no dia a dia, falando de Dandara, falando de Heloísa Naim, falando de Teresa de Benguela, falando de Dona Teresa Leite, todas elas mulheres negras, né? Eu fiz Anastácia, Dandara, porque são mulheres guerreiras. Pretendo fazer também as rainhas negras, porque todo mundo pintou elas mais de branca, né? Então, quem olha assim é rainha branca, mas tem várias rainhas negras para mostrar para a sociedade que temos muita coisa. Tem pessoa que não conhece nada, né? Que não tem oportunidade ao museu, oportunidade, acesso a vários tipos de coisa que a escola tinha que ter. Existe uma história de Zumbi, mas ele também sabe que ele sozinho não fez nada, né? As quilombolas estão presentes, né? Mesmo com toda essa luta. Então, por isso que as imagens não nos fazem. A imagem é nossa. Falar sobre as relações das ervas, né? Com esse poder ancestral, ele é muito forte para mim, né? Porque eu vejo assim, para você manipular a erva, você tem que estar conversando com ela, você tem que conhecê-la, né? E tudo isso vem das nossas matriarcas. Simplesmente você quer correr e vai atrás da farmácia, né? Que os laboratórios hoje eles estão ricos por causa disso, porque nós esquecemos do nosso poder ancestral, da nossa cura ancestral. Então, quando a gente vem para baixo desse viaduto, no qual a gente diz, embaixo do viaduto também nascem flores, também nascem as nossas ervas. Quando as pessoas chegam aqui na baixa do viaduto, diz, nossa, se a gente está na quadra, é um ar. Quando a gente chega aqui, que a gente chega no portão, você já percebe uma outra energia, é um outro ar. Por quê? Porque aqui tem planta. A ancestralidade traz isso para a gente, né? Como que é um remédio que pode curar uma dor de barriga, né? Uma ferida. Isso isso é conservação. Isso é respeitar realmente o meio ambiente. E aí, eu costumo dizer que aqui é uma floresta. É uma floresta nessa imensidão de asfalto. Minha mãe, mesmo tendo perdido ela aos 7 anos, ela me levava na benzedeira. Tinha uma febre, era na benzedeira. Tinha uma dorzinha de barriga, era a benzedeira que curava. E ela sempre pedia para fazer algum chá, alguma coisa. Isso eu fui trazendo para a minha vida. O chá de hortelã é só mesmo para resfriado, o poejo, a camomila é só para dormir? Não. Tem muita utilidade. E aí eu comecei a ter o meu cuidado de plantar, de regar, de colher, de podar, de nutrir, até mesmo plantando a lua. É entender que as ervas, o conhecimento das ervas veio muito antes mesmo da gente poder se entender como alguém doente para necessitar delas. Eu entendo que quanto mais eu conheço disso aqui, parece que mais eu conheço de mim mesmo. Matriarca, para mim, é a gente não deixar morrer nunca essa sabedoria, porque é a sabedoria que nos forma, que nos dá o exemplo e que a gente dá continuidade na nossa essência, na nossa história, né? Então, para mim, matriarca ela é imortal. Matriarca, a gente já lembra da ancestralidade que vem desde lá até hoje. É muito importante ter essa história sempre para a gente, porque nos fortalece e faz com que a gente tenha essa consciência de que essas matriarcas lutaram antes de nós e hoje a gente preserva essa matriarca dentro da gente. Com muita sabedoria que eu recebi da minha mãe. Minha mãe era uma mulher simples, né? Mas que
eu posso afirmar assim com muita consciência nos dias de hoje que tudo aquilo que eu aprendi e apreendi foi por causa da Dona Alice de Assunção Brandão. E tudo que eu sei de bom, que eu digo respeito para qualquer um, as rezas para proteger, olhar as pessoas de frente sem ter que temer, eu aprendi da minha mãe. Porque matriarca é aquela que dá o colo, é aquela que te escuta, é aquela que te abraça, é aquela que carrega essa força dessa espiritualidade no qual eu falei. Então, matriarca para mim é um ser tão grande, tão forte, que é ela que nos fortalece para continuar essa luta de 43 anos que nós temos. É ela que faz com que a gente sinta vontade de viver, sabe? De dizer assim, essa sociedade não está legal para nós, a gente precisa continuar lutando. Então, são essas forças matriarcais que nos ajudam. A gente nunca está sozinha. Que tem que ter essa consciência de que a luta continua, a luta não acabou. Nós vamos passar, mas que a gente vai deixar algum legado para outras pessoas dar continuidade, né? A história não terminou aqui, a história continua. Matriarca é uma pessoa que cuida dos outros, que traz as histórias dos seus ancestrais à tona, que ensina a história para aquela criança pequenininha, sabe? Crescer com sonhos, se sentir realmente presente nesse mundo. Mas com raízes firmes, é uma árvore que cresce, tem raiz profunda, dá fruto e ao mesmo tempo ela dá sombra para todos aqueles que a procuram. Então a matriarca para mim ela tem esse papel de acolher, de juntar, proteger e ensinar, para que a pessoa saia daquela sombra mais forte do que quando ela veio. E consiga lá na frente criar uma árvore também, ser também uma matriarca. Nós queremos deixar semente, né? E essa semente é esse legado. Então a gente espera que as pessoas, né? Um dia, quando nós não estivermos mais aqui, que as pessoas possam estar olhando e dizer: a gente está continuando, mãe, a gente está continuando. Então, para mim, isso é deixar o legado. Eu sou vida incansável. Eu nunca vou desistir. A vida que produz. A vida que busca do nada o nascimento das coisas que existe em nós. A vida que brota. Eu sou a vida da vida de todos. Eu vim para semear. As minhas sementes brotam. A minha colheita é amor, sorriso, alegria. A minha colheita é abundante. Ela é uma grande colheita e hoje eu estou colhendo. É fazer com que a cultura cresça, desenvolva. Espero que tenham muitas e muitas mais tocadoras de tambor para trazer essa grande magia, né? Preservar, né? Onde nós passamos, onde a gente vai passar, onde a gente deixa referências. Hoje eu tento fazer com que o meu legado seja que as crianças elas me percebam como uma referência, mas não só a mim, ao que eu trago também. Geralmente quando eu me trago como referência, eu trago outras mulheres. Então às vezes eu acho que o meu legado não é com os adultos, o meu legado é com as crianças, de trazer coisas que façam sentido para eles, para que eles olhem e falem: eu vi uma coisa quando eu era mais novo no sarau, eu achei isso incrível, eu quis fazer também. E eu, cara, que da hora, é bom saber que uma criança olhou para um sarau, pode não lembrar meu nome,
Mas ele olhou para um sarau, olhou para um artista e falou, eu quero fazer isso daí. Ou melhor, eu quero fazer e ainda quero refazer para poder que outras crianças façam também. Porque a criança vai virar adulto, o adulto vira o futuro e o futuro é eu velho. Eu quero ficar bem velho. O que eu quero deixar é um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Que eles não precisem passar por tanta coisa que eu passei. Para que eles se reconheçam, tenham orgulho de falar, olha, sou negro, gosto de usar minha trança, meu black, meu dread, gosto do meu rap. E para quando os meus bisnetos vierem, falar, ó, lá atrás eu tinha uma bisavó doida, uma tal de Rô Martins, que lutou para a gente estar aqui agora, de poder ter nossas falas realmente levadas a sério, para ter esse mundo melhor onde o racismo não impera mais. Oi galera, meu nome é Lua, eu tô aqui representando o coletivo Maré Viva, que é responsável pelo filme Matriarcas. E eu gostaria inicialmente de agradecer, por estar participando desse lindo festival, com uma curadoria tão sensível, reunindo tantos artistas pretos. Eu sou multiartista, além de atuar no argumento, no roteiro, na fotografia, na direção e na edição do filme, eu também sou artista da dança. E eu acho que, mesmo que de forma indireta, isso tá impresso no filme. Em alguns traços, assim, de coisas que eu trago da dança, seja de movimentação de câmera, seja de... Já tá inserida no meio artístico, porque um fato curioso é que todas as protagonistas do filme têm alguma relação com a arte, seja porque uma delas é pintora, outra delas é cantora, outra tem essa relação com o slam, com a poesia, com a escrita... E muito mais, no filme elas desdobram suas facetas e todas essas suas multilinguagens também, Então eu acho que isso dialogou muito e isso facilitou muito na direção, nas trocas que a gente teve antes de gravar, no confluir do filme, Porque a gente, além de nós sermos, mulheres pretas de periferia, nós também somos artistas, então isso tá impresso de alguma forma no filme. A falta de representação ou a subrepresentação de mulheres pretas no audiovisual sempre me incomodou. Seja naquela época em que eu era criança e eu nem entendia muito bem por que isso me incomodava, do porquê que eu gostava de tal série que tinha uma protagonista que era preta, do porquê que aconteciam alguns incômodos, porquê que eu não via uma menina parecida comigo tendo uma história feliz, Sendo a que estava ali enquanto protagonista e que merecia ter sua história contada. E o Matriarcas vem com essa lente, para esse trabalho de base que as mulheres já realizam, seja de um em um, seja a cada 2 pessoas, seja num grupo que vai se multiplicando, seja na forma com que elas fazem para conseguir recursos, como fazem com os recursos que têm, ou às vezes sem recurso nenhum, ou na própria movimentação que elas vão gerando, nessa articulação vão se gerando recursos. A ideia é justamente trazer esse olhar para elas, para suas histórias, para suas lutas, para seus aprendizados, conhecimentos que elas passam, para o impacto que elas têm no território, muito para além da sua família, elas impactam toda uma comunidade, todo um território. E a ideia é que isso seja registrado, para que a gente consiga acabar com essa lacuna que existe de registro do que as nossas matriarcas fazem e fizeram, para que isso esteja registrado na história, seja de forma artística e também documental, como é esse filme, para que elas sejam cada vez mais valorizadas e tenham suas vozes amplificadas, porque o trabalho que elas fazem é de suma importância.
No Matriarcas elas falam, né, desse poder das ervas, dessa tecnologia ancestral, de conhecê-las, de entender para que elas servem, quais são suas forças e, consequentemente, nos conhecermos melhor, né? Eu também acredito que o audiovisual é um grande feitiço coletivo, uma grande tecnologia ancestral que vem se atualizando, de poder unir a palavra, que já tem muito poder. A palavra e a imagem, então, se tornam mais poderosas ainda. E o Matriarcas é realmente essa prospecção de futuro, assim. Um desejo que a gente consiga cada vez mais estar nas produções, na direção, no roteiro, na câmera. Tá realmente colocando a cara para jogo, sendo as protagonistas dos filmes. Falando de bem viver, vivendo bem, falando sobre plenitude, falando sobre as coisas que nos brilham os olhos, né? Sobre os nossos sonhos. Falando sobre os nossos trabalhos, nossos anseios, nossos aprendizados, nossa humanidade, nossa singularidade, né? E que a gente consiga cada vez mais alçar novos voos, né? Vai limpando os meus caminhos, Ogum São Jorge, meu guerreiro vai limpando os meus caminhos. Ogum São Jorge, meu guerreiro vai limpando os meus caminhos. Ogum São Jorge, meu guerreiro vai limpando os meus caminhos. Vai limpando os meus caminhos,